Olá pessoal, boa noite. Aguardando vocês entrarem para a gente começar a nossa live de hoje. Hoje a gente tem bastante coisa para falar e o assunto é super não é muito novidade, mas é super polêmico. Então, olá Cristiano, boa noite, tudo bem? Olá pessoal, hoje estava falando aqui, hoje o assunto é super polêmico. Para quem não me conhece, meu nome é Maíra Delfino, eu sou a gestora do Conacred, que é o Congresso Nacional de Crédito no Agronegócio. A gente tem eventos presenciais e agora estamos também começando um pouquinho de eventos de webinars e a gente tem a live toda quinta-feira. Junho a gente vai ter uma live que é às quartas, então logo a gente já vai divulgar a agenda de junho também. Enfim, muito legal. Boa noite, Francisco. Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Se eu olhar para baixo, gente, é porque o meu computador tá aqui. Hoje a gente vai falar com o Dr. Marcos Reis. Ele é CEO do Reis Advogados, ele também patrocina o evento, o Conacred, que vai acontecer nos dias 11 e 12 de novembro esse ano. E nós vamos falar um pouquinho da teoria da imprevisão e dos contratos. Então, eu tô só aguardando ele entrar aqui conosco e a gente vai começar a conversar um pouquinho. Como é que estão as coisas. Olá, Renata. Gente, eu tô vendo tanta gente, assim, Jerônimo, Marcos, Dr. Marcos realmente é um craque. Na verdade, o time todo que a gente tá trazendo, né, são pessoas realmente de muito gabarito, estão discutindo muito bem tudo, então... Enfim, a gente agradece sempre que vocês estejam aqui conosco. Deixa eu só ver aqui como é que estão, acho que ele já tá online, só ele entrar aqui conosco. Cadê? Deixa eu ver se eu vejo aqui se tem alguma coisa. Legal. Se vocês tiverem perguntas, gente, fiquem à vontade. Eu vou pinar aqui um comentário. Também a gente tem um material da live que foi preparado pelo próprio doutor. Então, se vocês quiserem esse material, quiserem entender um pouquinho mais, fiquem à vontade para nos mandar um WhatsApp aqui ou um e-mail e a gente vai enviar a partir de amanhã, até segunda, terça-feira, a gente vai enviar para todo mundo que nos pedir esse material. Legal, deixa eu até perguntar aqui para ele, estamos só esperando o doutor entrar realmente para já começar a discutir, porque hoje a gente tem bastante coisa para falar. Enfim, é um tema super polêmico. Só um segundinho, gente. Ele teve um probleminha técnico lá. Mas já tá entrando sim. Vai ser, eu tenho certeza, não sei se vocês assistiram, eu cheguei a enviar, ontem ele mesmo enviou, gravou um vídeo também sobre um pedacinho, sobre uma introdução da teoria da imprevisão, sobre, né, os contratos, enfim, a quebra contratual, principalmente nesse período. Ele gravou esse vídeo e a gente, enfim, bastante gente assistiu e foi muito interessante, a gente vai continuar discutindo hoje. Legal, gente, tô só esperando. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês já quiserem mandar perguntas, fiquem à vontade. Eu realmente gostaria de falar com todos, às vezes eu não consigo. Mandem aqui, ó. Vou encorajar vocês, gente, de mandarem aqui, apertarem aqui no aviãozinho e mandarem pra todo mundo que vocês acham que deve assistir realmente, porque hoje vai estar mais interessante ainda do que o normal. Acho que ele já entrou, gente. Deixa eu tentar chamá-lo. Entrou. Vamos lá. Doutor conosco e a gente já vai começar a falar bastante, porque hoje tem bastante assunto. Olá, doutor, boa noite, como vai? Gente, eu sou o doutor Marcos Reis, nosso palestrante da noite, da live hoje, já estava aqui dando uma bela introdução, a gente já tem uma galera, doutor, pode tocar. Que bom. Boa noite, Maíra, boa noite a todos, é um imenso prazer estar com você, mas mais essa oportunidade de estar batendo papo num assunto tão importante ao agronegócio, que é a quebra de contratos. Todo mundo quer saber o que vai acontecer, se existem os direitos, se não existem os direitos, o que pode, o que não pode.
E foi então que nós buscamos esse tema, Maíra, que é a quebra de contratos em razão da teoria da imprevisão frente ao Covid-19. Então, Maíra, eu gostaria de iniciar com algumas fazendo uma trajetória, né? Primeiro, o que é essa teoria? Por que ela é importante e de onde ela surgiu? Bom, a teoria da imprevisão, ela não é recente. Já se tem notícia da teoria da imprevisão na Mesopotâmia, no primeiro código escrito da humanidade, chamado Código de Hammurabi, que previa, naquela época, 10 mil anos atrás, mais ou menos, que colheitas são tidas como imprevisíveis aos olhos de um juiz para um contrato. Então, há 10 mil anos atrás, na Mesopotâmia, colheitas já eram algo imprevisível. Bom, o direito romano reforçou essa teoria. Ela foi muito utilizada. Caminhamos mais e temos mais modernamente, essa teoria foi muito usada após a Primeira Guerra Mundial. Tanto é que na França saiu uma lei muito famosa chamada Lei Fayot, que autorizou o reequilíbrio contratual de contratos feitos antes da guerra e para sua execução durante ou posteriormente à guerra. A Segunda Guerra Mundial também foi outro fator dito como imprevisível, um fator de grande comoção e que levou também à quebra de contratos. E agora, mais recentemente, nós temos a pandemia Covid-19, que no mundo todo vai levantar essa discussão. Por que eu digo no mundo todo? Porque praticamente todos os ordenamentos jurídicos modernos levam em consideração e trazem a possibilidade de quebra de contratos em razão da teoria da imprevisão. A teoria da imprevisão, então, o que é? A teoria ela é uma possibilidade que o legislador deu de quebrar um contrato, de revisar um contrato, de equilibrar esse contrato ou uma cláusula específica desse contrato em razão de circunstâncias tidas como imprevisíveis às partes por ocasião do cumprimento deste contrato. Isso vem previsto no nosso Código Civil, está previsto no artigo 317. Tá? O 317 diz o seguinte, Maíra, quando por motivos imprevisíveis sobrevier desproporção, eu estou falando imprevisíveis, desproporção para gravar, manifesta entre o valor de uma prestação devida e do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-la a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. O que é importante levar em consideração, então? Tem que ser imprevisível, tem que ser desproporcional, não podia ser prevista quando o contrato foi firmado e aconteceu depois que ele foi firmado. Tá? Então, estas são bases que o legislador tem que levar em consideração ao se analisar e admitir a teoria da imprevisão para quebra e revisão de um contrato. Tá? Pois bem, o que é normal em uma sociedade? O normal o contrato faz lei das partes. Do latim é o famoso pacta sunt servanda. Ou seja, o judiciário tem que fazer força de manter o contrato, manter os contratos acima de tudo que vier, acima do olha, o juiz tem que fazer força para a manutenção desse contrato, para trazer segurança jurídica e automaticamente segurança social e evitar caos. Tá? O que acontece muito, Maíra, no Brasil? Nós dependemos muito do capital estrangeiro para financiamento dos nossos negócios. E o que mais a gente ouve é o seguinte: não vou investir no Brasil, não. Não vou investir no Brasil porque eu não tenho segurança jurídica nesse país.
né? Eu não sei se o que for contratado realmente vai valer. E é uma grande dificuldade para os jurídicos, para os juristas nacionais, explicar as leis brasileiras aos estrangeiros. Porque, principalmente nos países desenvolvidos, eles estão acostumados com a previsibilidade do cumprimento dos contratos, a previsibilidade do que vai acontecer em razão desta ou daquela circunstância. E realmente no Brasil nós temos uma notória insegurança jurídica por diversos fatores. Tá? Isso é normal aqui no Brasil. E a gente vem lutando muito para tentar trazer maior segurança jurídica, para levar maior tranquilidade à nossa sociedade e a todos que nela querem contratar. Tá? Bom, aí vem a pandemia. E aí, possibilidades de quebra de contrato. O que nós ouvimos muito? Eu vi uma lei recentemente que estava sendo discutida no Congresso, do senador Anastasia, dizendo que contratos de locação poderiam ser revistos e mesmo não pagos. Nós vimos diversos, vamos dizer, benefícios do governo federal em razão da pandemia. Nós vimos diversas anormalidades serem corrigidas através de decretos e tudo isso em razão da pandemia Covid-19. Alguns negócios, como bares, restaurantes, a turma que mexe com eventos, realmente... Outro dia estive com um profissional da área de turismo. Ele falou, olha, Marcos, está zerado, está tudo zerado. As companhias aéreas, enfim, diversos outros segmentos, realmente vão fazer jus dessa teoria para revisar seus contratos, não pagar multa, não pagar juro, pagar menos, mas o agronegócio ele vai muito bem, obrigado. O agro ele está batendo recordes de produtividade, ele está batendo recorde de exportação, as exportações estão imensas, tá? O agro foi autorizado a continuar em razão da segurança alimentar necessária à nossa sociedade. E então os juízes estão com uma tendência a olhar um pouco mais acuradamente os contratos do agro por este motivo, né? Mas vamos continuar. Eu disse a você, o normal é a imutabilidade dos contratos. A isto eu disse, chama-se pacta sunt servanda, ou seja, em palavras de um português mais próximo, o contrato faz lei entre as partes. Bom, modernamente, porém, o dirigismo estatal ele vem crescendo e ele vem admitindo a influência e a soberania, a supremacia do interesse coletivo sobre o privado. Isso vem flexibilizando as regras de revisão dos nossos contratos. Tá, mas Marcos, em razão dessa pandemia, o dólar disparou. E muitos dos contratos que eram antes tidos como em dólar, cujos cálculos foram feitos de custos em razão de um dólar ali entre 3, 4 reais a 5. E agora, caramba, numa live recente que eu fiz com o ministro da TJ, o Noronha, né? O professor Silvio Venosa também estava conosco. Ele disse que a oscilação do dólar não era fator para a correção de contratos. Tá? E ele emendou que outros fatores, como
pragas, intempéries climáticas, oscilação de preços e a moeda não poderiam ser invocados para a teoria da previsão, para a utilização da teoria da imprevisão e a revisão de contratos. Ele entendeu, Maíra, que o dólar a 6, 7 reais é um dólar previsível. É perfeitamente previsível que o dólar chegue a este patamar. E que o dólar, a partir de 12, 13, 14 reais, seria algo bom. O que eu estou vendo agora, recentemente, acontecendo no Sul? Muitos juízes concedendo liminares de revisão em razão da seca, mas com base na oscilação da moeda. Ou seja, veio a pandemia, a moeda oscilou, portanto, vamos suspender qualquer tipo de execução desse contrato. Marcos, mas e aí, como é que vai ficar? Até que tudo isso bata no STJ, como bem disse o ministro, vão se demorar aí para começar a chegar os primeiros casos, no mínimo 3 anos. Até que o STJ comece a se manifestar, mais 4 anos. Ou seja, até lá a pandemia já virou, o vírus já mudou, já aconteceu um monte de coisa e a insegurança jurídica poderá ser à tona cada vez novamente. No Sul já está acontecendo. No Sul já está acontecendo. Não estou dizendo que a teoria da imprevisão não pode ser utilizada durante a pandemia para contratos do agronegócio. Podem sim. Eu vou citar exemplos. O setor sucroalcooleiro foi diretamente afetado em razão do preço do petróleo, baixou muito, e da baixa de consumo. Ninguém estava andando de carro, poucos caminhões, menos caminhões nas estradas. O setor foi altamente impactado. O setor de hortifruti também foi altamente impactado. E isso nos leva a chamar a atenção para um fator bastante relevante. Cada caso deverá ser analisado individualmente. É isso que disse o ministro, é assim que pensa o STJ. Outro fator bastante interessante, mas foi outra live que eu participei com o ministro Paulo de Tarso Sanseveriano. Eu fiz uma pergunta para ele, falei assim, ministro, recentemente nós vimos alguns momentos. Você me fala quando for para parar de falar, para a gente partir para as perguntas. Fica tranquilo, se tiver tendo perguntas aqui, eu vou te passar. Pessoal, podem mandar perguntas quando vocês quiserem. Eu acho que é mais importante a participação do povo e a gente trabalhar em cima de perguntas, né, mais concretas, do que eu ficar falando aqui. Se eu for para falar sobre experiência e coisas que aconteceram aí ao longo da minha vida como advogado, nós vamos ficar até amanhã, né? Eu já vi coisa demais. E foi nesse sentido que eu falei com o ministro, né? Falei, olha, ministro, modernamente, no direito brasileiro, que eu me recordo, na década de 90, nós tivemos um caso de inflação brusca da moeda, onde os contratos de leasing foram muito discutidos. E a teoria da imprevisão foi amplamente discutida, e o STJ levou em consideração que realmente era relativamente imprevisível a oscilação da moeda naquela época e tomou a decisão salomônica. Ou disse, nós vamos dividir o prejuízo. Metade fica para o devedor e metade fica para o credor. Foi essa a decisão. Em 2003, foi um caso foi um fato também bastante interessante. A teoria da previsão veio à tona novamente com a oscilação do preço da soja. O que acontecia sempre pela experiência? Os contratos eram pré-dados e, por ocasião da safra, lei da oferta e da procura, a saca de soja, então é safra, havia uma oferta demasiada, o preço baixava.
Então, o produtor sempre tinha um lucrinho. Então, ele estava acostumado a prefixar de soja, por quê? Porque ele ganhava ali em torno de 70, 80 cents, $1 por saco, né? O que aconteceu em 2003? O preço da saca de soja estava o dobro do que estava prefixado praticamente, né? Chegou até o dobro, né? Isso é de maneira geral. E os produtores falaram assim, nós não vamos entregar, nós não vamos e eles usaram uma outra parte da teoria, que é a chamada onerosidade excessiva do contrato sobre uma parte em detrimento de outra parte. Tá? Ou seja, esse contrato ficou excessivamente oneroso, porque se eu entregar a soja a $9, eu vou ter prejuízo porque a soja está 17. Então, é uma outra parte muito importante que tem que ser analisada, que é a questão da onerosidade excessiva em razão do caso fortuito e força maior. O que é o caso fortuito e força maior? São casos que você não tem previsibilidade de que vai acontecer. Guerras, uma revolução, a pandemia do Covid-19, né, podem ser utilizados, sim, como casos de casos fortuitos de força maior. Só que tem que ser tudo muito bem analisado. Em 2005, novamente a teoria veio à tona com a praga da ferrugem asiática. Ou seja, eu não posso arcar com os meus contratos porque a ferrugem asiática, que era uma praga até então dita inexistente, veio, acometeu as minhas lavouras de soja e eu, então, não vou cumprir com meus contratos e não vou ficar com esse prejuízo. Tá. Conversando com o ministro de Paulo de Tarso Sebeliani, ele falou, olha, Marcos, o STJ aprendeu a levar com muita parcimônia os casos de julgamento da teoria da imprevisão. Porque quando acontece um fator desse, a teoria da imprevisão ela tem que ser um fato global, tem que atingir uma grande parte da sociedade ou toda a sociedade para ela ser admitida. Tá? E o que o ministro disse, Marília? Ele disse assim, por ocasião de 1990, Marcos, no exemplo que você me deu, nós tomamos essa decisão foi salomônica, de dividir o prejuízo e esse tipo de contrato ele acabou. Era um contrato benéfico, muitas pessoas lançavam a mão desse contrato de veículos, era um contrato super interessante e que caiu em desuso, deixou de ser utilizado. Ou seja, o STJ, com a sua decisão, acabou com um negócio que era benéfico à sociedade. Daí para frente, o STJ começou, então, a analisar de maneira muito mais ampla, olhando de maneira até holística o negócio, ou seja, por todos os ângulos. Tá? Tanto é que, em 2003 e em 2005, a jurisprudência preponderante do STJ foi pela não admissibilidade da teoria da imprevisão por ocasião da diferença de oscilação de preço da soja, em 2003, e da ferrugem asiática. Por quê? Porque o STJ entende que esse tipo de fenômeno são fenômenos absolutamente previsíveis. Entendi. Nós temos várias perguntas aqui já. Estou deixando só você concluir para já emendar algumas que já tem a ver aqui. Deixa eu ver aqui o que mais que eu tenho, né? Eu vou dar uma puxada para a gente partir para as perguntas. De maneira geral, então, Magda, o que nós temos? Nós temos que a conclusão que eu trago, e em conversa com esses ministros do STJ, é que a conciliação será muito utilizada pela Justiça e deverá ser muito prezada agora, no pós-pandemia. Os próprios tribunais estão montando uma espécie de tribunais de conciliação prévios. Até vão utilizar
plataformas online para isso. Eu estou vendo tribunais se movimentarem para a utilização de plataformas online e tentar a conciliação. Tá? E os juízes deverão analisar cada caso concreto. E as partes deverão comprovar, com as suas provas, que a pandemia realmente era imprevisível e tornou o contrato para ela excessivamente oneroso em detrimento da outra parte. Tá? Duas bases fundamentais são utilizadas. A questão de enriquecimento sem causa, tá? Ela é muito analisada, ou seja, se eu cumprir o contrato desse jeito, eu estou causando um enriquecimento sem causa da outra parte, e a função social do contrato, ou seja, os princípios da boa-fé contratual, isso tudo vai ser analisado. Porém, o juiz vai ter que mergulhar caso a caso. O juiz vai ter que analisar cada caso e não vai poder julgar por manada. Tá? Basicamente, Maíra, eu tinha mais coisa para falar, mas já que tem diversas perguntas, acho melhor a gente partir para elas, né? Vamos lá. Do que é a teoria, de como é que funciona, e que ela vem aí de enxurrada. Isso aí eu não tenho, tá? Vamos lá. Infelizmente. Bom, eu vou fazer, na verdade, vou colocar uma aqui antes da primeira, só porque acho que tem a ver com o que a gente está falando agora. O Pedro perguntou, aqui no Rio Grande do Sul, vivemos a maior seca da história esse ano. É um caso de aplicação da teoria de imprevisão, dada a excepcionalidade de uma estiagem não prevista antes? Não, não é, Pedro. Tá? Por quê? Porque... É um risco só, né? Não é uma imprevisibilidade. A doutrina diz que é o seguinte, não cabe teoria da imprevisão em contratos aleatórios. Aleatórios são alia, risco, jogo, né? A seca, chuva, fenômenos climáticos, eles não são considerados pelos tribunais como fatores imprevisíveis ao homem do campo. Então, os tribunais entendem que fatores climáticos são inerentes, ou seja, fazem parte do risco e devem ser calculados por quem milita no campo. De maneira geral, é isso. Não são considerados, fenômenos climáticos não são considerados fenômenos que podem levar à discussão através da teoria da discussão. Não são. O STJ foi... O Gustavo perguntou para a gente também como ficam os contratos de barter dolarizados. Tá. Como disse o ministro, e eu entendo isso também, o dólar... Todas as commodities, a maioria das commodities negociadas, elas têm seu preço em dólar. Automaticamente, o judiciário, Gustavo, né? O judiciário, Gustavo, ele entende hoje em dia que oscilação de preço da moeda também não é fator para não cumprimento do contrato. Tá? O judiciário entende que o homem do campo moderno ele tem acesso a todo tipo de informação e existem mecanismos que podem proteger este produtor de... Isso não é eu que estou falando o que entende o judiciário, né? Se quiser uma pergunta do que eu acho, por favor, me direcione, tá bom? Você acha, Marcos, e não eu estou falando o que o judiciário acha, o que a minha experiência leva a isso, tá? Então, por exemplo, o hedge de preço, usar a Bolsa de Mercadorias e Futuros como hedge de preços. Então, se eu vou vender determinada soja, eu fico comprado na Bolsa. E se o preço cair, eu equilibro na Bolsa. Se o preço subir demais, eu também não vou ganhar, porque na Bolsa eu vou pagar. Mas é uma forma de se equilibrar e se proteger. E o hedge de preços, Gustavo, ele é muito pouco utilizado pelos nossos produtores.
Os produtores rurais brasileiros, eles são considerados por analistas internacionais como não profissionais neste ponto. São altamente tecnificados, são muito preparados, estão na ponta do mundo, porém, eles se arriscam muito no financeiro. É um grande problema que os produtores rurais brasileiros têm, é não se precaverem no financeiro. Então, quando eles batem em cima de produtividade, querem as melhores máquinas, querem a melhor semente, a melhor tecnologia, mas não cuidam perdem dinheiro no financeiro, que não é o forte do produtor rural brasileiro. Eu ouço desde quando a gente começou a mexer com crédito, enfim, a falar do crédito, eu ouço que existe a necessidade de fazer educação financeira do produtor, desde sempre. Imagino que isso é muito mais antigo do que quando a gente começou, né? Exato. Melhorou, Maíra, mas ainda não está 100%. Né? O Lu Oliveira perguntou aqui para a gente, doutor Marcos, como o doutor acredita que será o impacto a curto e a longo prazo da pandemia no custo do crédito no agro? Tá. Primeiro, a curtíssimo prazo, o impacto já existe. Por quê? Porque houve uma retração geral do crédito, de todo o crédito. O mundo se assustou. E os órgãos de crédito recuaram imediatamente. E o crédito do agro também recuou junto. Tá? Os bancos, principalmente as multinacionais, começaram a tomar muito mais cuidado com a concessão de crédito. A médio prazo, eu acho que isso tende a prevalecer. Né? Ou seja, para os negócios do ano que vem, da próxima safra, que tem safrinha, né? Tem um fim do ano vindo aí, o crédito vai estar um pouquinho mais arrochado e eu acredito que ele vai estar um pouco mais caro. Tá? Mas se considerarmos a partir do ano que vem, principalmente com a nova lei do agro, onde diversos novos fatores foram abertos, diversas novas possibilidades ao crédito agro foram abertas, eu acredito que o agro sai na frente e a oferta de crédito ao agro será volta e volta rápido. Vai sentir um pouco esse ano, mas vai voltar rápido. Isso é o que eu acho. Deixa eu fazer uma pergunta, doutor, que na verdade não tem muito a ver com o nosso assunto 100% hoje, mas tem a ver com a pergunta da oferta de crédito. A questão das RJs. Tá. Isso vai impactar no crédito, na dação de crédito. Já está impactando. Não dá para analisar, Maíra, no mundo globalizado que nós vivemos, não dá para analisar o agro independente, de maneira independente. Tá? Então, o que acontece no Catar, o que acontece, sei lá, no Vietnã, nos 4 cantos do mundo, acabam influenciando as diversas cadeias produtivas, os diversos nichos de mercado, e automaticamente o agro, por melhor que esteja, ele acaba sentindo, porque o mundo virou uma teia. Então, isso está tudo conectado. E como uma teia de aranha, se cai um mosquitinho aqui nessa ponta, a vibração chega lá do outro lado da teia, ou seja, do mundo. Né? Então, está tudo conectado. O que a pandemia está trazendo? Isso já está acontecendo. Uma enxurrada de RJs. Muitas empresas com problema. Muitas empresas. Tá? Eu já li números, estatísticas. O número de RJs aumentou demais. Essa pergunta é ampla, hein, Maíra? Vamos lá. Tem dados disso? Não, na verdade, a gente está cheio de perguntas aqui, doutor. Tá, então também. Eu vou... Você me fala isso, porque senão eu fico nela, tá? Tá cheio de perguntas aqui. A RJ do produtor rural, tá? Então, o que vai acontecer, Maíra? O que vai acontecer? Os produtores rurais e empresas do agronegócio vão pegar carona na pandemia, eu não tenho dúvida, vão pegar carona na pandemia e como eu posso dizer, vão entrar com RJ
em razão, e vão estar com os olhos da justiça mais benevolentes e automaticamente solicitar melhores condições aos credores em razão da pandemia. Isso eu não tenho dúvida, já começou a acontecer. Isso já começou a acontecer. E agora, mais recentemente, como na nova lei do agro, havia um texto expresso para considerar a RJ de produtor rural. Isso foi retirado porque eles entenderam que não era, a distrito, a lei do agro, mas sim a lei de infrações judiciais de falência. Mas está sendo discutido no Congresso, continua sendo discutido, eu não tenho dúvida que veio para ficar mais. Então, olha, eu não tenho dúvida que vem a RJ de produtor rural e de empresas agropecuárias aos montes por aí. Já começou. Já começou. Bom, é um assunto que a gente ainda vai discutir. A gente falou semana passada, ou na outra semana, 2 semanas, a gente vai continuar discutindo muito, né? O Fernando pergunta aqui pra gente: doutor, boa noite. Não sei o quanto o senhor acompanha o mercado de algodão, mas com a redução brusca da demanda em virtude da pandemia, é possível que as tradings utilizem da teoria da imprevisibilidade? As tradings utilizem a teoria da imprevisibilidade para não pagar os contratos? Não sei. Fernando Félix, se você quiser completar aqui para baixo a tua pergunta. Vê se consegue, Fernando. Vamos ver se ele já mandou alguma coisa aqui. Bom, enquanto isso, eu vou fazendo uma próxima pergunta. Mas, Fernando, aguardamos aqui essa dúvida. A Soraya pergunta: doutor, boa noite. O que o senhor acha sobre o impacto da pandemia na indústria e se ruim pode piorar? Olha, depende de que indústria, né? Se estamos falando aí da indústria clássica, com certeza a pandemia bateu muito firme em diversos setores e a indústria poderá, qualquer indústria, aí eu incluo a do agro sim, poderá lançar mão da teoria da imprevisão para rediscutir seus contratos. Tá? Uma coisa é nós falarmos de produção agrícola. Uma coisa é nós falarmos de fenômenos climáticos, de dólar, disso, daquilo. Outra coisa é nós falarmos da indústria, seja ela qual for. Por quê? Porque aí a discussão fica mais ampla. Por exemplo, tem indústria onde, de repente, está tudo muito bem, mas em razão do lockdown, ela ficou impossibilitada de receber suas matérias-primas. E automaticamente ficou impossibilitada de produzir. E, por consequência, ela traz facilmente essas provas, ela vai pedir a rediscussão das suas dívidas, dos seus compromissos. Eu não tenho dúvida que será concedido. E não precisa de RJ para isso. Eu acho que não precisa. Ações revisionais. Primeiro buscando a conciliação, né? Sempre a conciliação, mas ações revisionais comuns ou impugnações comuns a embargos levarão com certeza, tá? E aí a gente passa para aqueles princípios, né? O princípio da conservação dos postos de trabalho, da manutenção desculpe se eu não estou sendo técnico, tá? De impostos e todos os princípios sociais que envolvem uma indústria, eles serão levados em consideração, né? Quando você enxerga o agro, o que eu falo, ele é inebriante, é super interessante, porque tem tanta coisa ligada ao agro, é tudo tão diferente, né? Na produtiva está tudo bem, mas na indústria está tudo bem. Por exemplo, ontem eu participei de uma mesa redonda pela Anshan e tinham indústrias, representantes de indústria que, em razão do Covid, tiveram que manter seus funcionários em casa. Isso baixou a produção. Por quê? Porque o Ministério Público, decretos municipais, do prefeito, né? Impossibilitaram a indústria de manter seus empregados. E o que aconteceu?
ela não pode cumprir com as suas obrigações. E eu vi um outro caso muito interessante, Maíra, muito interessante, tá? De uma empresa grande, se não me engano, foi uma indústria muito grande, que está cobrando do governo estadual ou do governo federal os prejuízos que ela teve, tá? Ela ficou impossibilitada de abrir. Falei, tudo bem, maravilha, vou pagar minhas contas porque eu tenho caixa, mas entrou com uma milionária contra o Estado. Milionária. Falei assim, foi você que me mandou fechar, é uma questão de saúde pública, maravilha, então você tem que me indenizar. Olha que coisa interessante. Olha só aonde vai a teoria da imprevisibilidade. Assim, eu não estou mais cobrando. Você vê, lembra que eu falei que é super interessante? Isso é muito importante, né? A manutenção e a prevalência do interesse social público sobre o privado. Beleza, é assim que tem que ser. Então eu vou cobrar do público. Olha, mas foi uma grana, mas foi muitos milhões de reais. Foi uma empresa, uma multinacional gigante. Falou, ótimo, o senhor tem toda a razão, vou cumprir com meus compromissos e está com uma ação no Estado. Então você vê que. E vamos ver como é que vai rolar isso, né? Exatamente. Olha, ficaria a ideia. Né? O Fernando respondeu que é isso mesmo. Tá. Quer que eu leia de novo a pergunta? Tá. Não sei quanto o senhor acompanha o mercado de algodão, mas com a redução brusca da demanda em virtude da pandemia, é possível que as trades utilizem da teoria da imprevisibilidade? É possível que utilizem sim, mas, Fernando, não vai pegar. Não vai pegar. Não vai colar. Não vai colar. Não pode colar. Não pode colar. Tá? A não ser que, como eu disse, tudo é questão de prova. Né? De repente, a trade A não consegue, mas a trading B consegue. E a trading C consegue em parte dos seus contratos e parte não. Por quê? Porque vai depender do caso concreto. O juiz vai ter que analisar cada um dos casos. Tá? Ela vai ter que comprovar que ficou impossibilitada, ela vai ter que comprovar que não tem condições, né? Ela vai ter que comprovar que efetivamente era imprevisível. Então, eu acho muito difícil que isso emplaque. Eu acho mais fácil ela pedir RJ do que não pagar, tá? Principalmente se for multinacional. Esquece. O juiz não vai dar. O juiz não vai dar. Vai ter que cumprir. Vai ter que cumprir. O Cristiano perguntou, Cristiano perguntou aqui pra gente. Parabéns, doutor. Produtores que não cumprem seus contratos de soja por divergência do preço fixado versus preço atual. Cabe teoria da imprevisão na sua análise? Não. Não cabe. Não cabe. Isso não é fator. Isso não é fator imprevisível. Muita experiência, vi isso a vida inteira, tá? Isso não é fator imprevisível. Como eu disse, nossos produtores rurais têm muito acesso à informação e o judiciário não acoberta isso. Não acoberta os tribunais superiores, tá? Mas, voltando à pergunta do rapaz lá do Rio Grande do Sul, eu estou vendo juízes lá no Rio Grande do Sul concederem liminares, suspendendo a exigibilidade de contratos agrícolas diversos. Lá tem arroz, tem milho, tem diversas culturas. O Rio Grande do Sul é um estado riquíssimo, uma agricultura forte demais, em razão da teoria da imprevisão, da imprevisibilidade da seca. E do dólar também, tá? Mas existe uma tendência a isso bater rápido no STJ e o STJ reformar. Existe essa tendência. Então, eu aconselho a todos estes que tentem renegociar, tentem equalizar seus contratos, fazendo aí, se já conseguiram, façam acordos, porque a tendência é que isso não se mantenha. Legal. Renata perguntou aqui para nós, a Renata Campos. Ou seja, a teoria da imprevisão não pode avalizar a aventura empresarial, certo? Exatamente, né? Obrigado pela sua pergunta, Renata.
ela não pode avaliar, avalizar a aventura empresarial e, não pode, e o judiciário não pode proteger oportunistas também. O oportunismo, ou seja, agora veio a pandemia, eu estou com um problema e vou usar isso. Não, o judiciário vai tentar separar o joio do trigo. Vai tentar separar o joio do trigo, tá? E o judiciário isso é uma outra teoria que ela vale não só para o agronegócio, mas para qualquer outro nicho. O empreendedor, o empresário, ele tem a possibilidade de grandes lucros. Isso é incentivado no capitalismo moderno, né? Até essa semana participei de uma outra live que eu achei super interessante, né? Que não existe mais o comunismo, o marxismo, o leninismo, existe o capitalismo político e o capitalismo puro, né? E, portanto, eu achei super interessante isso aí. Realmente eu não tinha me aprofundado nisso. Portanto, o judiciário, né, e as leis entendem que o empreender em si é um risco. Então, o empreender já é considerado uma aventura. Portanto, você não pode alegar que se deu mal e em razão de uma aventura. Isso é risco do negócio. Ser empresário é admitir risco. Ou seja, prejuízo é algo previsível. Para qualquer tipo. Tá? O Francisco comentou aqui conosco: o produtor se arrisca no financeiro e acredita que está evitando risco ao não travar preço. Medo de não ter o produto para entregar. Paulo perguntou também: teoria da imprevisão pode acrescentar a tese consolidada no STJ, dever de mitigar as próprias perdas por parte do credor? Um forte abraço, Paulo de Canoinhas. Tá. Você pode repetir para mim? Primeiro foi só um comentário. Foi um comentário, eu achei que fosse uma pergunta. Teoria da imprevisão pode acrescentar a tese consolidada no STJ, que é de dever de mitigar as próprias perdas por parte do credor. O dever de mitigar as próprias perdas por parte do credor. Na realidade, não é bem assim. Tá? O credor ele tem tanto o credor quanto o devedor tem que mitigar, tem que prever as suas perdas. Né? Então, fatos considerados imprevisíveis e automaticamente passíveis de ser abraçados, abarcados pela teoria da imprevisão, tem que ser extremamente imprevisíveis, tá? Extremamente imprevisíveis, anormais e tem que afetar uma grande parte da sociedade. A mitigação de riscos, ela tem que ser considerada como algo normal entre as partes. Né? Todo contrato, ele traz em si a previsão de fatos futuros. Por quê? Porque todo contrato ele se projeta no tempo. Né? Então, nós contratamos aqui para entrega de alguma coisa, para pagamento, para o que quer que seja no futuro, porque senão não era contrato. Automaticamente, o contrato em si, ele já serve como mitigador de risco entre as partes. Então, tudo tem que estar previsto ali. Fatores que não estão ali, mas são considerados previsíveis, e a maioria dos fatores é considerada previsível, é considerado pelo judiciário. Como é que é o nome do rapaz que perguntou? Opa. Francisco, né? Paulo. Então, Paulo, já são considerados tacitamente como mitigados pelas partes. Legal. Silva, eu não sei como é o nome dele, tá? Silva Sade perguntou: quem realiza a compra de insumos para pagamento em dólar pode querer revisar seus contratos? Sabemos que esse é um tema polêmico. O judiciário está preparado para esse tipo de caso?
Peraí, são duas perguntas. São duas perguntas, tá? A primeira pergunta, provavelmente, a turma vai querer discutir isso. Vai querer discutir isso. Então, de um lado, gente, sinceramente, olha, eu discordo um pouco dos ministros, tá? Em partes, porque eu estava ouvindo um empresário, amigo meu, aqui de Berlândia, eu conversando com ele sobre a oscilação do dólar, ele falou assim, Marcos, mas eu adquiri um monte de matéria-prima importada para a minha indústria, e eu calculei o custo, tá? O dólar subiu, vou ter que pagar, isso explodiu o meu custo. Eu não contava com isso. Isso saiu e as margens estão apertadas. Automaticamente, eu entendo que isso era um fator imprevisível para o meu negócio. Sinceramente, Maíra, eu concordo também. Eu concordo também. Tá? Então, eu não acho que o dólar tenha que bater 12, 13 para ser considerado previsível para haver discussão. Eu acho que o dólar, no preço que está, mais diversas outras provas que vão formar um conjunto probatório amplo, podem sim, devem sim levar a um juízo de valor que traga a rediscussão do contrato. Tá? Por outro lado, nós estamos falando de insumos, a maioria da matéria-prima dos insumos ela é importada. Vou te falar, boa parte do que da matéria-prima para fazer fertilizante ela é importada, ela é dólar. A turma eles não gostam que fala do veneno, como é que é? Dos defensivos agrícolas, também tem muita coisa importada. Eles não gostam que fala veneno, não é legal. Não, é defensivo, gente, tem que chamar defensivo mesmo. Mas eu sou das antigas, Maíra, então é a turma do veneno. Perdão, turma, perdão. Tá? Quem vai falar, olha, mas os meus contratos foram em dólar. Você está vendo que vai ter que ter uma discussão robusta e vai ter. Para este produtor rural, ele vai discutir e vai ganhar. Do lado, na mesma vara civil, um outro produtor rural poderá discutir e poderá perder. E a mesma empresa. E a mesma empresa. Então, é tão louca, essa pandemia trouxe tantos fatores que os advogados vão ter muito trabalho. Mas tem que efetivamente trabalhar, Maíra, porque é um tal de copia e cola que, pelo amor de Deus. Não é? Eu não aguento. Doutor, a gente tem uns 8 minutinhos e mais umas 4 perguntas aqui. Vamos lá. Vou tentar, vamos lá. O Lu que já tinha perguntado pra gente. Deixa eu responder a parte da outra pergunta. Termina, Se o judiciário está preparado. Olha, o judiciário não conhece de agro, gente. Por isso que precisa de advogado, precisa de congresso, de seminário, para mostrar para o juiz. E outra coisa, o juiz também não é obrigado, não. O juiz, para conhecer de agro, ele tinha que ter nascido numa fazenda, numa roça. Não. É necessário levar conhecimento para ele, não vamos culpar. Mas não, o juiz não. É complexo, o mundo agro é muito complexo. Por isso que precisa de advogado bom para explicar, para mostrar. Tem que ser didático, quadradinho, em cima do triângulozinho, é diferente da bolinha. Assim, vamos lá. O Lu, que já tinha perguntado lá em cima para nós, continuou aqui comentando. Pensando nesse cenário, o doutor acredita que a melhor forma seria a comercialização com preço fixado ou a fixar? Em dólar ou em real? Nossa, pergunta difícil, hein? Vai depender de cada negócio, viu, Maria? Vai depender muito de cada negócio. Eu acho que o melhor para o produtor rural é a pré-fixação. Eu continuo achando. Por quê? Porque ele pode usar... Qual que é a
moeda que o produtor rural sabe usar? O produto. Então, ele tem que aprender a usar o produto como moeda. Ou seja, vou pagar em tantas sacas de soja, tantas arrobas de algodão, tantas arrobas de gado, por aí. E ele, então, precisa... Ele faz o cálculo, ele tem que fazer, na minha opinião, o cálculo do custo dele em produto, travar e jogar só com lucro. Portanto, eu sou muito favorável. Eu não jogaria nem com lucro, tá? Eu tentaria travar tudo. Mas eu acho que o melhor é a pré-fixação de preço. Mas o produtor rural, ele não suporta. Ele é um jogador nato. O produtor rural devia todo mundo jogar pôquer, né? Tem até uma piada, eu vou falar rapidinho. Tinha um produtor de café andando no meio do cafezal, ele achou uma lâmpada. E ele esfregou e saiu um gênio. Aí o gênio falou assim: 1000 anos que eu estou aqui, agora você tem direito a uma pergunta. Ele falou assim: eu quero que o café vá a 800. O gênio falou: pode ir para casa, maravilha. Passado um tempo, uma esfregadela, o gênio sai, mesmo produtor rural. Você aqui? Mas eu queria outro. Mas não pode, mas eu quero outra pergunta. Não pode. Tá bom, vai, o que você quer? Vamos lá. Eu quero que o café vá a 800. Mas essa é a última pergunta que você fez. Eu fiz o café e a 800. Por que você está me pedindo isso de novo? Sabe o que é, gênio? É que quando chegou a 800, eu achei que ele ia a 820, eu não vendi. Então, esse é o produtor rural, né? Eu ia jogar. Vamos lá, para a próxima. Diogo também parabenizou, José Roberto parabenizou, mandou um abraço de Ribeirão, Paulo também. A gente vai aqui para o Francisco Galli. Doutor Marcos, como o senhor enxerga a importância dos meios extrajudiciais de solução de conflitos para esses problemas ocasionados pela pandemia? Ele é de Londrina, está mandando um abraço. Na realidade... Doutor, temos 3 minutinhos. Tá, na realidade, eles serão essenciais. Eu coloco aí a mediação e arbitragem cada vez mais forte no agro, gente. Vamos trabalhar câmaras, tá? Porque o futuro, na minha opinião, é esse. E serão essenciais, tá? Senhores advogados, agora, na pandemia, olho vivo. Pode ser que não se consiga muita coisa em razão da revisão e discussões judiciais, mas na mediação vai conseguir muito. Os juízes vão pressionar muito mesmo, tá? Vai ser total, vai ser um negócio assim gigante. E quem não usar a mediação prévia, quem não usar, vai ficar mal aos olhos do juiz. Tá? Vamos lá. Maravilha. Aqui tem uma pergunta do consumidor também. Para nós que estamos aqui do outro lado, como comércio alimentício, vamos ter um respiro nos preços até o final do ano? Da Raquel. Respiro nos preços? Não vai, não. Não vai, não. Acho que não é uma boa notícia. Não vai, Raquel. Toma cuidado, porque não vai. Não vai dar. Não dá para saber o que vai acontecer, mas não vai respirar de jeito nenhum. Vai continuar a montanha-russa. Gente, tá bom. Estamos caminhando para 1 minuto e meio e aí acaba. E temos uma última aqui do Fernando que já comentou mais lá para cima. Se a pessoa tem insumos importados e vende em real, deve utilizar de hedge cambial? Se tem insumos importados e vende em real, com certeza. Todas as partes devem fazer isso. Quem compra, porque quem vende faz isso, tá? Eu participei da RJ de uma grande empresa nacional que resolveu jogar com o preço e caiu. Então, hedge cambial, gente, é tudo. Gastem um dinheirinho no hedge cambial, porque o momento não tá para peixe, tá? Maravilha. Pessoal, quero agradecer primeiramente... não, o Fernando afirmou, não era uma pergunta. Enfim, hedge cambial, é isso aí. Gostaria de agradecer todo mundo que participou, agradecer imensamente o Dr. Marcos. Tá todo mundo te parabenizando, ótima live, excelente. Vai ficar aqui no IGTV, então quem quiser reassistir ou enviar para outras pessoas, vai ficar aqui a live gravada. Então, pessoal, muito obrigado, doutor. Muito obrigado por todos os teus esclarecimentos, foi excelente, o pessoal está todo muito feliz, a gente espera que tenha, né, surtido muitas outras dúvidas que podem ser sanadas também com o contato do doutor. Quem quiser pedir o material, teremos o material também disponível aqui no WhatsApp fixado.
Tem um material escrito que eu preparei que está bem legal, viu, Maíra? Disponibiliza para a turma aí, tá? Pessoal pedindo, a gente já envia a partir de amanhã. Porque... Doutor, muito obrigada. Obrigado, um abraço, Um turma. abraço para todos. Um abraço, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau.